Vamos embora, meus amigos, palpites da semana 7 da NFL. Semana 6 foi uma semana boa aqui pro canal, estamos retomando aí o caminho dos greens e vamos que vamos aí para uma semana 7 muito boa. No grupo VIP estamos bem, principalmente no grupo de props, mercado de performance muito legal, e tem live hoje às 7 aqui no canal, tá? Assista, veja o conhecimento que ele passa e desconto nos grupos VIP de NFL, 30%, link no primeiro comentário fixado. Melhores supercotações, você sabe que o futebol americano estão no nosso grupo gratuito e participe, link também no primeiro comentário fixado. Vamos rodar a vinheta, porque tem muitos jogos pra gente poder analisar, sempre de maneira antecipada, com boas dicas para poder ficar bem posicionados pro final de semana. Vamos que vamos. E vamos embora, pessoal. Palpites da semana 7 da NFL. A gente começa com o confronto divisional do Pittsburgh Steelers contra os Cincinnati Bengals. Os Steelers vêm numa campanha muito sólida, 4-1, pode fazer 5-1 na divisão, vencendo um rival de divisão, e com os Ravens tendo muitos problemas, os Steelers vão se encaminhar para poder vencer a divisão, uma divisão que se esperava ser a mais forte da NFL, está sendo uma das mais fracas, mas os Steelers têm algumas coisas positivas. O Aaron Rodgers está jogando bem, ele já tem 10 touchdowns nessa temporada, ele está conseguindo se movimentar, encontrar o DK Metcalf em profundidade, ele já tem 4 touchdowns e o jogo corrido está começando a desenvolver. Eu acho que seria interessante para os Steelers uma troca pelo Breece Hall para poder engrenar de vez, mas isso eu não sei se vai acontecer. Se sim, os Steelers vão se colocar como grande postulante aí aos playoffs e para poder brigar, e o time vem de uma forma bastante equilibrada, mais uma vez muito bem treinado pelo Mike Tomlin, com uma defesa que, embora com desfalques, consiga pressionar bastante o quarterback, e esse é o grande ponto que coloca os Steelers à frente, um ataque um pouco mais coeso e uma defesa que consegue pressionar o quarterback. Os Bengals, por sua vez, chegam com o Joe Flacco agora como quarterback, ele fez um segundo tempo interessante no último confronto, conseguiu encontrar principalmente o Ja'Marr Chase em algumas rotas em profundidade, e essa conexão pode ser bastante relevante aqui, principalmente para as chances do Bengals na temporada. O time já está 2-4 e essa troca de quarterback, Jake Browning se mostrou muito errático, foram 8 interceptações, complicou demais. Hoje é quase que um confronto de playoff aqui para os Bengals, porque se perder vai ficar numa situação complicada. Mas a defesa, ela é simplesmente uma bomba, e hoje não vai poder contar com o Trey Hendrickson, que é o jogador principal dessa defesa. Então, além de um ataque que não tem uma conexão muito grande ainda, porque o Joe Flacco acabou de chegar, a defesa está baleada, é uma defesa que cede muitos pontos. Como eu disse, os Steelers não são um time gigante, mas não tem como apostar contra esse time que está conseguindo vencer adversários com defesas muito mais difíceis, um time muito mais conectado, estabelecido, defensivamente tende a pressionar bastante, conseguir turnovers e vencer. Eu vou nos Steelers -3 aqui nesse primeiro jogo do dia diante da equipe dos Bengals. No segundo jogo, em Londres, nós temos aqui o Jacksonville Jaguars contra o Los Angeles Rams. Os Rams têm alguns problemas, o Puka Nacua, ele tá questionável e ele é o principal recebedor da liga nessa temporada. Matthew Stafford também jogando muito bem, e os Rams se recuperaram do tropeço diante dos 49ers por conta dos desfalques. Os 49ers não pela força do time, com uma boa vitória no último confronto. O time é um time interessante, um ataque muito forte e uma defesa que consegue pressionar bastante o quarterback também. Kyren Williams tem feito bastante corridas, 418 jardas já para ele, só 2 TDs, era para ele ter feito muito mais, mas é porque o Matt Stafford tá lançando muito, encontrando seus recebedores, tanto o Puka Nacua como o Davante Adams, todos eles jogando muito bem. A defesa é muito bem equilibrada, chama que veio um excelente treinador, e os Jaguars vêm de uma derrota diante do Seahawks, que explanou alguns pontos ruins do Jaguars, principalmente na secundária, que tende a ser muito explorada pelos Rams, e de um Trevor Lawrence pressionado, já com 5 interceptações nessa temporada. Boas notícias para os Jaguars fica por conta do Travis Etienne aparecendo um pouco mais, mas principalmente do Brian Thomas aparecendo para a temporada. Mas os Rams são favoritos aqui na minha visão e tem boas condições de vencer esse confronto. Eu vou na vitória dos Rams aqui diante dos Jaguars, pressionando o quarterback, conseguindo turnovers, time mais sólido, mesmo com o Puka Nacua questionável. Os Rams são favoritos aqui para mim neste confronto de Londres. O terceiro jogo coloca frente a frente aqui um duelo divisional do Kansas City Chiefs contra os Las Vegas Raiders. Os Chiefs podem ficar pela primeira vez aqui numa campanha positiva, um 4-3, que se ensaiava um 2-4 aqui no confronto diante dos Lions, e os Chiefs conseguiram boas vitórias. Patrick Mahomes está jogando muito nessa temporada, mesmo sem ter seus principais recebedores, mesmo com o jogo corrido que não o ajuda, ele já tem 11 touchdowns, mais de 1.500 jardas e só 12 interceptações.
ele tá conseguindo colocar os jogos embaixo do braço e apoiado pela sua defesa, fazendo o Kansas City Chiefs ser mais uma vez bastante competitivo. O Rice deve voltar e auxiliar bastante esse ataque e os Chiefs vão ficar muito fortes na briga pela divisão mais uma vez. A defesa também muito sólida para poder enfrentar o que é um dos piores times do campeonato nessa temporada. Os Raiders vêm de uma vitória diante dos Titans, mas o Geno Smith já tem 10 interceptações. O Ashton Júdice tem sido um bom corredor, ele está conseguindo quebrar alguns tackles aqui e esse pode ser um ponto positivo para os Raiders tentarem pelo menos cumprir o handicap, estabelecer um jogo corrido com uma defesa dos Chiefs que não é tão forte assim contra o jogo corrido. O Crosby é um excelente jogador, tende a pressionar o Mahomes, mas o Mahomes corre demais e, cara, jogo na caça dos Chiefs, depois de ter vencido grandes adversários, eu acho que os Raiders não conseguem segurar aqui, vão ser avassalados pelos Chiefs e compro o handicap -9 aqui, eu vou nos Chiefs nessa partida. No quarto jogo a gente tem aqui o Miami Dolphins visitando o Cleveland Browns e aqui, pessoal, é basicamente jogar uma moeda pra cima e o que cair você aposta, mas eu vou dar os meus argumentos aqui do lado que eu peguei neste confronto. O Miami Dolphins, ele tá a ponto de explodir. Tua Tagovailoa dando declaração de que o jogador tá chegando atrasado para as reuniões, técnico perto de ser demitido, a defesa é simplesmente uma bomba e o ataque, que tem algumas boas peças, tem um Tua muito errático, com já 7 interceptações, e ele vai ser muito pressionado pela forte defesa de Cleveland. A-Chain tem conseguido fazer um bom jogo corrido, mas pega uma das melhores defesas contra o jogo corrido. Jalen Waddle também sendo muito bem acionado, e é uma válvula de escape agora que o time não pode contar com o Tyreek Hill. E se a gente tem um ataque mais forte dos Dolphins contra um ataque que não é tão forte dos Browns, a defesa é o grande ponto de diferença, com os Browns tendo uma grande defesa e os Dolphins tendo uma defesa muito ruim. Então o Gabriel tem chance de conseguir conectar alguns recebedores, como o Fanning, como o Jerry Jeudy, o Judkins conseguindo correr bem também, e num confronto em casa, eu acho que os Browns vão aproveitar a oportunidade aqui para poder vencer este confronto. Os Dolphins costumam jogar muito mal fora de seus domínios, os Browns não têm um grande ataque, mas essa questão do jogo corrido conseguindo se estabelecer e o conseguindo encontrar alguns alvos, e principalmente a defesa de Cleveland pressionando bastante os Dolphins e forçando turnovers, eu vou com os Browns aqui para poder vencer esse jogo, e me julguem, galera, eu fiz uma aposta nos Browns nesta temporada. No quinto jogo a gente tem aqui o Patriots vizinhando os Titans e os Patriots pegaram o avião e estão voando, né? O foguete tá subindo aí, os Patriots jogando cada vez melhor com o Drake May sendo aí um dos melhores quarterbacks dessa temporada. Ele já tem 10 touchdowns, mais de 1.500 jardas e 2 interceptações, números parecidos com o do Patrick Mahomes, e ele está jogando e fazendo o seu time vencer. Isso é um ponto muito importante. Stephon Diggs estabelecendo cada vez mais como o recebedor principal dessa equipe, embora ele esteja questionável. O Lauderdale também, um jogador uma baixa relevante aqui na defesa. Stevenson conseguindo correr um pouco melhor, mas também não é a principal arma. Os Patriots ainda não encontraram o seu grande corredor, seu recebedor principal, que parecia que seria o Diggs. Ele também tá questionável. O Root apareceu aí com 2 TDs no último confronto, e o fato é que os Patriots estão muito mais competitivos do que um Titans, que tem problemas aqui na proteção de quarterback. Ken Ward até consegue fazer alguns bons jogos, mas não conecta tanto assim os seus alvos. Calvin Ridley questionável para essa partida. Tony Pollard já sendo muitas vezes subjugado aí em relação ao outro corredor, dividindo snaps, não conseguindo estabelecer o jogo corrido também, e a defesa dos Titans sendo muito vulnerável, principalmente na secundária. E isso para um time com os Patriots, está conseguindo encontrar bem com seu quarterback, os seus jogadores, o handicap dos Patriots aqui é a melhor pedida para esse jogo. Eu não gosto de handicap muito esticado diante dos Patriots, mas os Titans são um time muito fraco, conseguiram perder para os Raiders e aqui meio que não tem como. Carolina Panthers visita o New York Jets. E será que os Jets vão terminar 0-17 na temporada, pessoal? Caminha com tudo para isso, porque é um time realmente que não deu liga. O Justin Fields é um quarterback muito fraco, ele só tem 799 jardas, 4 TDs, e ele não intercepta porque basicamente ele é um corredor, ele só consegue correr, tem dificuldade de conectar os alvos. Garrett Wilson tem 395 jardas e 4 TDs, ele é dúvida para este confronto. Breece Hall tem 410 jardas, ainda não entrou na endzone, então os Jets não conseguem pontuar, a defesa vem muito fraca e todos os times que pontuam e fazem pelo menos aí uns 20 pontos diante do Jets, vão acabar vencendo. Os Panthers, eles não são um time tão ruim quanto se ensaiava na pré-temporada. O Bryce Young tá conseguindo jogar um pouquinho melhor, já tem 10 touchdowns na temporada. O Richard Dowdle, ele entrou como backup do Chuba Hubbard e tá voando, 2 jogos aí para mais de 200 jardas, vários touchdowns, e o Trey McMillan também sendo muito bem acionado, e a defesa dos Panthers sendo uma defesa muito melhor. Então, cara, os Panthers hoje são um time melhor do que os Jets. É complicado pegar os Panthers fora de casa, mas simplesmente eu não consigo apoiar os Jets para ganhar de ninguém nesse campeonato.
O New Orleans Saints visita o Chicago Bears e, cara, a gente pode ter os Bears aqui 4-2 na divisão e a tabela dos próximos jogos aí é bem tranquila. A gente pode ter um Bears aí tranquilamente 6-3 ou 7-2 aí ao final da nona rodada. Os Bears com Caleb Williams ainda cometendo alguns erros, não encontrando alguns jogadores e alguns passes para end zone, mas com algumas vitórias importantes aqui. DeAndre Swift conseguiu uma boa corrida no confronto, o trabalho do Ben Johnson cada vez dando mais frutos, com algumas jogadas arriscadas, o Odunze sendo bem conectado e a defesa conseguindo ser também mais efetiva. O time do Saints também não é tão ruim quanto se esperava, mas está com muitas baixas. O Camara mais uma vez questionável, o Chris Olave também não se estabeleceu. A defesa tem alguns bons jogadores, o Spencer Rattler também conseguindo alguns bons jogos, mas é um time ainda em formação. É um time para poder se desenvolver, que tem as suas limitações, tem times piores, mas os Bears tendem a aproveitar esse momento e eu não achei as linhas tão esticadas assim. Eu ficaria com medo no -6, -7, mas ali em -3 aqui pro Bears eu acho bem tranquilo no jogo em casa diante do Saints. Tem tudo para poder vencer, já venceu adversários de nível mais fortes em caso o Bears nessa temporada. A gente tem aqui um confronto do Philadelphia Eagles contra os Vikings e, cara, todo mundo com 1, 2, 3 pés atrás do Philadelphia Eagles, que é um time que não tá conseguindo estabelecer muito first downs. Saquon Barkley não tá conseguindo correr nessa temporada. Os recebedores não estão sendo muito bem acionados e o ataque dos Eagles ele tem sido muito previsível. Tem que ter uma mudança nisso, porque todo mundo parece que sabe como que os Eagles vai jogar e eles estão assim desde a temporada passada e não fizeram os ajustes necessários. E isso deixa o time num ataque bastante limitado, mas ainda assim a tabela dos Eagles foi bastante complicada, os adversários são fortes e hoje ele tem um time aqui que é bastante acessível, porque os Vikings, embora tenham uma grande defesa, o ataque não tá funcionando tanto. O time já tá 3-2 aqui na temporada. Jordan Mason conseguindo correr bem, 323 jardas e 3 TDs. Justin Jefferson é o Justin Jefferson e ele é absurdo, mas a posição de quarterback ainda não sabe se vai ter o DJ McCarthy voltando e ele não é um nível muito acima do que o Carson Wentz. Então, cara, os Eagles ainda assim são o atual campeão do Super Bowl, tem ajustes para poder fazer, mas pelo menos tem peças para poder conseguir melhorar. Os Vikings precisam melhorar, mas não tem essas peças todas, porque a posição de quarterback é muito limitada. Então, o teto de melhora dos Eagles é grande, o dos Vikings nem tanto. As duas defesas são fortes. Eu vou com os Eagles aqui para poder vencer este confronto. Um dos jogos mais interessantes dessa semana vai ser o do Indianapolis Colts contra os Chargers. Quem diria que Daniel Jones estaria jogando tão bem assim? 1.500 jardas para ele, 8 TDs, só 3 interceptações. Jonathan Taylor, o melhor running back desta temporada, já com 7 touchdowns. Warren também sendo muito bem acionado e outros recebedores também. A defesa dos Colts também conseguindo deixar o time dentro dos confrontos, limitando os adversários a poucas jardas, pressionando demais o quarterback, e esse é um ponto muito relevante, e essa defesa dos Colts já era forte em temporadas anteriores. Agora com o quarterback, esse time realmente pode ficar 6-1 na divisão e caminhando aí para poder vencer a divisão sul. Os Chargers, por sua vez, estão com muitos problemas em vários setores. A defesa perdeu peças muito importantes, tanto para pressionar o quarterback, tanto para poder segurar receivers. O Omari Hampton está lesionado, está jogando o Vidal, que jogou bem, mas ainda assim o time já tinha perdido aí o outro running back. E o Quentin Johnson também questionável, ele vem sendo um dos principais alvos. O McConkins vem surgindo muito bem nisso, o Henley, que é o defensor que está lesionado. E os Chargers, eles vão ter hoje muita dificuldade. Embora joguem em casa, vão pegar um Colts inteiro fisicamente, pressionando muito o quarterback, e o Justin Herbert tende a ter problemas com isso, embora ele esteja mais móvel nessa temporada. O jogo corrido também tende a ter um pouco mais de dificuldade, contra um Daniel Jones que tem jogado muito e um jogo corrido muito bem estabelecido. Cara, os Colts hoje são mais time do que os Chargers com esses desfalques todos. Então eu vou pegar aqui o handicap do Indianapolis Colts mais 3,5 aqui diante dos Chargers. Pode perder até por 3 no field goal, jogo muito parelho. Eu gosto desse tipo de aposta em jogos parelhos aqui, ficar defendido por um field goal, porque a gente meio que ganha ou ganha, né? Se perder só por um gol, só vai perder se for uma varrida, mas aí a gente ia perder basicamente de qualquer jeito, não tem muito o que fazer. O New York Giants visita aqui o Denver Broncos e, cara, muitas coisas positivas para os Giants, mas eu não sei se ainda é o suficiente. O Scaribo veio de um jogo de 3 touchdowns diante dos Eagles, foi o melhor jogo dele e foi um desempenho absurdo. Jackson Dart conseguindo correr muito bem com a bola também, mas o John Robinson não foi tão acionado assim como recebedor. O time não tá contando com o Malik Nabers fora da temporada e o grande problema é que os pontos positivos dos Giants vão pegar uma das melhores defesas da NFL. Os Broncos limitam muito o jogo corrido, então os Giants têm problema nisso, pressionam muito o quarterback, então o Dart vai ter problemas nisso e eventualmente o Bo Nix
é um quarterback mais confiável e que está jogando melhor. Ele é um quarterback ainda de segundo ano, ele tem muito para poder evoluir, ele não teve muito tempo de maturação, como teve, por exemplo, o Jordan Love. Então o pessoal exige demais do Bo Nix, que é sim um bom quarterback. Ele não é um primor, outros estão no nível um pouco maior dele, mas ele consegue fazer esse time jogar. Então o Courtland Sutton tende a ser muito bem acionado, J.K. Dobbins correndo muito bem nessa temporada, e os Broncos em casa não vão dar mole para os Giants aqui, vão vencer este confronto. Eu peguei o Denver Broncos menos 5,5 aqui nesse jogo. O Green Bay Packers voltou e voltou já vencendo a equipe dos Bengals. Não foi a vitória avassaladora que se esperava, mas também controlou o confronto o jogo inteiro. Josh Jacobs questionável, mas deve ir para a partida. Ele já tem 6 touchdowns, o número dele de touchdowns é absurdo. Ele tem participado cada vez mais, porque agora ele está recebendo aqueles passes curtos aí pro lado, como o McCaffrey recebe bastante também, e ele está sendo muito bem acionado, e ele é um dos principais corredores dessa temporada. Jordan Love cuidando muito bem da bola também, já tem 9 touchdowns, jogando muito bem. Tucker Kraft sendo muito bem acionado como recebedor, além de as outras armas ofensivas. A defesa conseguindo pressionar muito o quarterback, e do lado dos Cardinals a gente tem aqui o Kyle Murray, que provavelmente não vai jogar o Jacob Brissett. Problemas também nos running backs, os 2 principais estão lesionados, além do Marvin Harrison Jr., que também está questionável. Então, muitos problemas para os Cardinals contra os Packers inteiriços, vindo de um jogo muito tranquilo, e antes disso, na folga, os Packers vão vencer fora de casa os Cardinals aqui, cumpriu o handicap menos 5,5, é um dos jogos mais tranquilos aqui desta rodada, e bom para poder colocar em combinada também. Os Dallas Cowboys recebem o Washington Commanders. E, cara, Cowboys no ataque, tudo lindo, né? O Dak Prescott conseguindo lançar muito bem, 13 TDs pra ele, acho que é o líder em TDs nessa temporada. Javonte Williams não correu muito bem no último jogo, mas já tem 476 jardas e 5 TDs. George Pickens, na ausência do CeeDee Lamb, tem crescido como um dos principais recebedores. A galera do Fantasy tá toda feliz, ele já tem 6 touchdowns, mas a defesa é uma bomba. E isso complica demais, porque para você vencer um jogo, os Cowboys têm que fazer quase que 40 pontos, porque a defesa vai tomar 30. E isso é muito complicado contra uma defesa como os Commanders, que tem aqui uma tendência de um jogo melhor. Eles vacilaram muito no jogo de segunda, com alguns turnovers capitais, e eu acredito que eles não vão errar tanto aqui nesse confronto. Deebo Samuel tende a ser bastante bem acionado, o Ray McMillan tende a voltar também para poder receber, e a defesa dos Commanders um pouquinho melhor que a dos Cowboys. Então eu vou na vitória dos Commanders aqui fora de casa diante dos Cowboys. Essa é a minha pedida para este confronto. O Sunday Night Football vai ser um jogaço do Atlanta Falcons contra os 49ers. Pode ser que o Brock Purdy jogue, mas ele ainda tem um status questionável para esse jogo, assim como o Mac Jones. Então a gente pode ter aqui o terceiro quarterback dos 49ers. Se for assim, é Falcons na cabeça. Mas tem o McCaffrey, que é um dos principais jogadores da liga, e ele resolve tudo correndo e recebendo. A posição de receiver não tem peças, pode ter a volta de Josh Kittle, e isso vai ser muito importante se ele jogar, mas a defesa perdeu mais uma peça muito importante, e, cara, é muito complicado. Então, com a lesão do Fred Warner, linebacker, o time vai ficar muito vulnerável na defesa, que embora seja muito bem treinada e muito bem efetiva, vai sentir contra um ataque como o dos Falcons, que tem o Drake London aparecendo cada vez mais e o Michael Penix conseguindo encontrar ele um pouco mais em profundidade. Com o Bijan sendo um dos principais jogadores dessa temporada, ele correu para 81 jardas no passe curto, ele tem sido absurdo, e a defesa dos Falcons crescendo bastante também. Eu não sei se os Falcons conseguem vencer os 49ers lá, mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo de uma margem mínima, né, que vai ser aquele field goal no final, que quem tiver a posse vai vencer. O jogo vai estar empatado ou uma vantagem curta, e se for um field goal para os 49ers, eles vão virar o jogo, e se for um field goal para os Falcons, eles vão virar o jogo também. E aí, o handicap mais 3,5 dos Falcons, para mim, é a melhor pedida aqui para este confronto. Os Falcons chegam no melhor momento, principalmente na questão das lesões, mais saudável, vindo de um bom jogo, de uma grande vitória diante dos Commanders. Eu vou com os Falcons aqui para poder cumprir o handicap. E na segunda-feira a gente tem mais 2 jogos. O primeiro deles, Tampa Bay Buccaneers contra o Detroit Lions. Cara, os Buccaneers estão conseguindo jogar muito bem, uma campanha de 5-1, o Baker Mayfield fazendo uma temporada de MVP, mas os desfalques são demais, e isso contra os Lions é bastante. Buck Irving já está confirmado praticamente que vai ficar fora. O Egbuka vem sendo um dos principais recebedores da liga, muito questionável, provavelmente não vai para o jogo. O Godwin tá como o jogador que não vai para a partida também. Talvez o Mike Evans jogue, mas mesmo assim não sei se vai estar 100%. Então o corpo de recebedores completamente minado, além do Buck Irving, seu principal corredor fora. White fez um bom jogo no último confronto, e os Buccaneers ainda têm desfalques na defesa. Então, cara, é um time que chega com uma campanha muito boa e já fez alguns jogos bons diante dos Lions
Lions mesmo lá, mas cara, os Lions veio de uma derrota pro Chiefs amarga, de alguns lances capitais aí que culminaram com essa derrota, e os Lions têm um retrospecto absurdo de vencer jogos após derrotas, então eu vou apoiar os Lions aqui, com o Jared Goff que já tem 14 touchdowns na temporada. Eu falei que o Prescott era o líder com 13, o Goff já tem 14, só 2 interceptações, o Gibbs tem chance de arrasar, o Amon-Ra St. Brown já tem 6 TDs, ele é o principal recebedor da liga na minha visão, e eu vou com os Lions aqui para poder cumprir o handicap menos 5,5 também diante dos Buccaneers. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem um confronto aqui de duas excelentes defesas, duas das melhores da liga nessa temporada, jogo dos Texans contra os Seahawks. O jogo ele é muito parelho também, com o CJ Stroud jogando cada vez melhor, finalmente o Nico Collins aparecendo, o Nick Chubb conseguindo correr um pouco melhor, o Rudy Max também aparecendo, mas a defesa dos Texans é quem tem colocado o time em grandes condições de vencer. Mas o grande problema do time é a linha ofensiva, que protege muito pouco e limita as ações do Stroud. E o Seattle tem uma das melhores linhas para poder pressionar o quarterback. Então, no jogo em casa, num estádio que é um dos mais barulhentos da NFL, com a defesa que Seattle tem, vai colocar o CJ Stroud em muitas situações complicadas, e eu acho que aí vai abrir o espaço para o Sam Darnold conseguir conectar aqui, principalmente o Smith-Njigba jogando uma excelente temporada, o Cooper Kupp também aparecendo em alguns momentos, o Walker ou Chardonnay, todos esses jogadores do Seahawks conseguindo aqui uma grande vitória diante dos Jaguars no último confronto fora de casa, agora em casa, para poder se colocar numa boa situação na divisão também, uma divisão muito apertada, que tem os Rams jogando muito bem também, os 49ers crescendo. Eu vou com o Seahawks para poder vencer por pelo menos um field goal aqui, então eu vou no menos 2,5 do Seahawks. Esse jogo vai ser muito legal de assistir e eu vou apoiar o Seahawks. Então esses são os meus palpites para essa semana 7, doutores. Pergunta a você quais os seus, comente aqui. E para poder finalizar, né, vamos com a nossa multipleta da rodada aqui, os times que vão vencer, pra gente tentar cravar. A gente cravou na semana 1, desde então a gente não cravou, né, mais, né, já passamos aí 5 semanas sem cravar. 4 delas por um time só, mas vamos ver se ninguém quebra a gente nessa temporada. Então eu vou pegar aqui nessa semana, pessoal, os Lions para poder vencer o Buccaneers, os Packers para poder vencer a equipe dos Cardinals, os Broncos para poder vencer a equipe dos Chargers, os Patriots para poder vencer a equipe dos Titans, vou pegar também os Bears para poder vencer os Saints, os Chiefs para poder vencer os Raiders, e esses são os meus times dessa combinada da semana 7. Todos os outros jogos meio arriscados aí pra combinada, beleza, galera? Se você quer mais dicas, se você quer mais palpites, principalmente no mercado de performances, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link com desconto de 30% dos nossos grupos de NFL, tanto nas apostas principais, muito antecipadas, e também nos mercados de performance de jogadores, que a gente vem muito bem. Eu vou fazer um vídeo aqui ainda mostrando o funcionamento do dia a dia desse grupo, as antecipações, os resultados positivos e tudo mais, mas eu tenho certeza que se você assinar, você não vai se arrepender. Às 7, hoje aqui nessa quinta-feira no canal, a gente tem a nossa live de props com o Fábio Guilherme, eu convido você a assistir, já é daqui a pouquinho, e no mais, a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets nesta quinta-feira.